Hoje vamos falar de um tema muito importante e que eu sinto que é um tema que está silencioso, que é sobre a identidade em Cristo. Já compartilha para alguém que você sabe que precisa ouvir sobre esse tema. Comenta, curta e compartilhe e se inscreva no canal, porque a plataforma, quando você se inscreve, vai me ajudar a plataforma a levar o meu vídeo para muitas pessoas que precisam ouvir. E para falar desse tema tão importante e abrangente, amplo, eu trouxe o pastor Valdemir. Tudo bem, Valdemir? Tudo bem, graças a Deus, estamos aqui para falar desse assunto tão interessante, tão importante. Tomara que a gente consiga falar com relevância, que a gente consiga ajudar as pessoas. Um assunto que nós estávamos conversando aqui, né, pastor, que é um assunto muito amplo, mas vamos muito amplo. Levar aqui, deixar o Espírito Sim. Santo nos conduzir Sim. e falar com você que precisa ouvir, ou, como eu disse, compartilhar para alguém que precisa saber, né, Sim. pastor? Pastor, a primeira pergunta que eu vou deixar: o que é identidade em Cristo? Ok, o que é identidade em Cristo? Para isso a gente vai ter que ir lá para o Gênesis, tá? Quando Deus vai fazendo tudo. A gente precisa saber do que nós somos feitos, de onde viemos, qual a nossa origem, para que a gente possa entender hoje esse assunto que é tão abrangente, como você disse, é verdade, sobre a questão da identidade. As pessoas terem perdido a sua identidade, que é muito mais do que um documento. Não estou falando do RG. Estou falando da identidade como quem eu sou, de onde eu venho, do que eu sou feito, do que eu sou capaz, qual é o meu destino. Essas perguntas todas que a alma faz e que, não tendo resposta, nos deixa num caos existencial muito grande. Muitas pessoas estão perdidas hoje, assumindo papéis que não são seus, vivendo histórias que não são suas, simplesmente pelo fato de que elas perderam a sua identidade. Deus vem, através de Cristo Jesus, resgatar essa nossa identidade. E a palavra de Deus diz, através do apóstolo Paulo e outros apóstolos, dizendo que Ele está trabalhando em nós, restaurando essa imagem que foi danificada, que foi ferida. Lá no Gênesis, Deus tinha o maior sonho, o maior desejo, a maior ideia pra gente, uma coisa maravilhosa. Nós somos feitos com uma identidade majestosa. Quando Deus vai fazendo as coisas, Ele fala, e fez Deus os peixes, e os peixes foram se procriando, e foi feito tudo segundo a sua espécie. Tudo é feito segundo a sua espécie. Ou seja, pé de manga, vai dar manga. Deus não misturou os DNAs, é isso que Ele quer dizer. E quando Deus vai fazer o homem, diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O que Ele está dizendo é o seguinte, nós vamos fazer o homem à nossa espécie. Ou seja, nós temos o mesmo DNA de Deus. Deus, quando nos fez, deu um sopro divino. Aquele sopro dele é a comunicação da vida zoe, que é o tipo de vida divina para a nossa vida, que deve gerar coisas boas. Ele vai usar ali 3 palavrinhas que são importantes. Fazemos o homem da nossa imagem, a nossa semelhança, e para que ele domine. Então, quando ele fala sobre imagem, é uma palavra selen, que quer dizer uma imagem mesmo. Naquele tempo, era comum entre os povos se fazer, em tempos passados ali, porque quando você vai falar de Gênesis, é difícil falar de tempo, porque eu estou falando do capítulo número 1. Você vê que falar de uma coisa puxa tantas outras. Aí eu falando assim, o pessoal vai falar, mas que tempo? Você está no capítulo 1, versículo 26. Ali é um grande hiato, é bom? A gente aí teria que falar sobre teologia, não dá certo, a gente tem que voltar para o capítulo 1 e 2, que tem um grande buraco de tempo ali, então não dá para falar. Mas naquele tempo era comum as pessoas deixarem-se ser representadas por uma imagem, nada a ver com idolatria, por uma imagem sua. A palavra aqui é figurativa. Deus falou assim, vamos fazer o homem. E vamos fazer ele segundo a nossa imagem, porque é o seguinte, eles vão dominar aqui, eles vão ser o nosso representante. Quando olharem para ele é como se nos vissem. Ou seja, Deus dá ao homem, ao ser humano, essa capacidade ou essa potencialidade de representá-lo. E você está falando nós porque já era a Trindade ali conversando, Sim, né? já era a Trindade, só que a Bíblia não é escrita para explicar a gente tintim por tintim. É as origens das coisas. E ali já havia esses costumes dos povos. E Deus ele tem que fazer as coisas segundo existem referências humanas, então a gente não compreende. Se Deus só falar dele, a gente não entende. Ele vai ter que falar dos pássaros, dos lírios, vai falar de coisas da terra. O homem foi feito, então, segundo a sua imagem, né? E segundo a sua semelhança, que são os atributos divinos, moralidade, consciência, enfim. E dá uma direção para o homem, para que ele domine. Essa palavra domínio não é o domínio maligno, ou esse domínio ruim que a gente tem hoje. Não é domínio de quem domina, é domínio de quem tem poder ou capacidade para gerir qualquer situação que esteja fora de si. Sim. Ou seja, Deus faz o homem como coroa de sua criação. E depois que ele faz todas as coisas, ele faz para que ele domine sobre isso, cuide, bote o nome dos bichos, enfim, aquelas coisas todas. E ali que o homem, então, ele nasce com essa direção e com esse pensamento, esse propósito. O problema é quando o pecado entra e aí o homem se perde. E então há a promessa que a gente vai pular lá para o Novo Testamento, que é a promessa de que um dia ele enviaria o seu filho para que ele pudesse nascer de mulher e como do ventre da mulher, um fruto puro, ele resgataria a nossa identidade, a nossa pessoa, e ele formaria em nós a sua imagem de novo e a sua semelhança, para que nós pudéssemos retomar o nosso propósito. O que nós fazemos hoje? É isso, essa questão nossa de ir à igreja, de comungar, de ter uma fé, de aprender a palavra de Deus, o quê? É substituir
tudo aquilo da nossa falsa identidade para de novo dar força e forma a essa identidade que nós temos em Cristo Jesus. Complicado? Complicado, mas dá pra entender. Dá pra entender. Você pode me parar, você pode falar... Imagina. Eu ia fazer assim, quando você tá falando aí, eu tô prestando atenção, de toda essa criação, de como Deus fez, porque em que momento então, vamos pra hoje, em que momento então, hoje as pessoas se perdem nessa identidade? Todos nós, quando a Bíblia fala que nós estamos mortos e nascemos de novo, nós só nascemos de novo a partir do conceito que eu me enxergo pecador. Por que é importante enxergar esse pecador? Porque eu vou ver em mim aquilo que não caracteriza Deus. São os meus erros. Não é que Deus quer começar com a gente para baixo. Poxa, começa de erro, de pecado. Não, é porque eu preciso enxergar que eu sou um ser errante, que eu vivo fora do meu esquadro, fora do meu lugar. Então, começa quando Paulo diz que tudo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Esse nascer de novo é o entender que eu sou pecador, é eu aceitar Cristo na minha vida como meu Senhor e Salvador, arrependendo de meus pecados e começando uma nova jornada com Ele gerando em mim essa nova criatura, entendendo que as coisas velhas passaram e que agora tudo se fez novo. Só que se fez novo no sentido de que Ele nasceu me dando vida, eu nasci espiritualmente, eu nasci de novo. Agora esse ser que nasceu não nasceu gigante. Então a salvação ela é instantânea, o fazer novo é agora. Agora, esse novo precisa crescer como um bebezinho. E a gente vai ter que nutri-lo, cuidar dele, ver o que é errado, consertar, ver o que é certo, patrocinar, promover. Aí sim começa essa nova identidade. É no nascimento de novo, é no nascer de novo, é no aceitar Cristo que nós começamos a resgatar ou a definir essa identidade. Faz sentido para você? Faz. Isso acontece, essa perda de identidade, ela acontece... Eu estava vendo um podcast sobre isso... E a primeira coisa que a convidada trouxe, quando ele perguntou assim, né, como restaurar, como que a pessoa vai entender essa identidade, né? Sim. Ela disse que a primeira questão é talvez as feridas da pessoa. Né? Então a gente estava conversando sobre feridas de falta de um pai, a orfandade, né? Sobre a criação, ambiente que essa pessoa esteve, né? Você acredita que seja assim um primeiro ponto, é uma ferida... Porque hoje a gente pode falar com crianças, com adolescentes que ainda, que você até falou, né? Que estão nesse processo agora de firmar essa identidade, que é onde os pais também devem estar bem atentos, né? Sim. Sem o nascer de novo, nós estamos falando aqui do aspecto cristão, certo? Sem o nascer de novo não existe uma nova identidade. Não existe esse início. Agora, como é que eu posso ver os danos como é que eu posso ver os danos da minha identidade? Onde minha identidade foi danificada? Então, quando eu nasço de novo, é claro que eu vou aprendendo as coisas novas. Só que tem coisas que a gente acha que não está errado, que a gente deixa lá. Aí os nossos traumas acontecem, as nossas feridas. Tipo, você foi rejeitado. A pessoa rejeitada se sente sem amparo, sem cuidado, ela se sente sozinha. Então, ela cresce sem valor, sem virtude. Ela cresce de uma forma, se vê o patinho mais feio da pataiada lá, não sei como é que fala. Enfim, é aquela pessoa que se sente a última pessoa. Então, a identidade dela ela é fraca, ela é frágil, ela não se impõe, ela não existe. Não é como um Davi, que de repente, olha que quadro aquele, né? Mesmo ele não era criança, mas para a época, 16, 17 anos no máximo. E quando ele chega para dentro do gigante, ele fala, quem é esse gigante filisteu? A pergunta dele é de identidade, mas do outro, que se levanta contra o exército de Deus vivo. E ele vai lutar essa luta do exército de Deus vivo. Mas a grande questão de Davi era de identidade também, só que ele não tinha. Porque ele era baixinho, ele era o menor de todos. Se ele fosse se qualificar por visão, ele era o pior ali. Sim. Tá? Possivelmente fosse um filho de criação, porque ele tinha um estereótipo completamente diferente dos irmãos e da terra. A cor do cabelo, a cor da pele, enfim, uma série de fatos. Só que ele resolveu se abraçar em Deus. E ele resolveu se entender em Deus e desenvolver sua fé em Deus. Então é lindo isso. Então ele sabia quem ele era ali. Sabia quem ele era. Ele falou assim, porque eu vou contra ti não por armas humanas, eu vou contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos. Ou seja, a identidade dele em Deus estava resolvida, mesmo que seja Velho Testamento e não tenha aqui o nascer de novo, as coisas eram feitas pela lei. Com certeza ele tinha uma intimidade com Deus, e nessa intimidade com Deus, que é o que acontece quando você fica muito perto de uma pessoa, como Davi ficava no meio do mato, olhando as ovelhas, com Deus sozinho. Louvando, a parte dos salmos que ele escreveu foi no meio da solidão. Que não era solidão, porque Deus era seu companheiro. Aliás, a palavra semelhança também traz consigo essa questão da capacidade de relacionamento. O homem consegue se relacionar com outro homem, diferente de animais. Então, o que acontece nessa relação com Deus? Davi acabava copiando Deus, né? Davi tinha jeitos, trejeitos, sensações de Deus. É por isso que ele era chamado o homem segundo o coração de Deus. Não por perfeição, porque não era. Sim. Não foi. Mas
mas por uma questão de identidade, sabia quem ele era. Sim, e agora você falando de Davi, foi como eu te falei, que sobre Jacó, que Jacó por um momento ali, né, quando nasce o irmão, acontece toda aquela história que a gente sabe, dos dois brigarem, o pai preferiu o outro irmão, quando ele tenta ser o irmão, ali é uma perda de identidade, quando ele tenta ser parecido com Esaú, até a mãe fala e ele, mãe, mas eu não vou fazer isso, eu não posso fingir, mas ele vai lá e faz, né? Sim, olha, ali é muito complexo ali, porque é uma relação complexa, você vai ter uma mãe que é do lado de um filho, você vai ter um pai que fez uma promessa para Esaú, ali há uma série de fatores que estão ali. Mas sim, Esaú lutava, ele lutava com Jacó por essa questão, porque embora houvesse uma palavra sobre Esaú, na verdade o pai também já era bem claro que ele fazia o que ele que Deus faria o que ele quisesse e o pai já tinha orientado o pai a que abençoasse o outro irmão. De fato, a coisa ali vai acontecer de um jeito não muito explicável. Eu poderia tentar achar palavras aqui, mas não dá para mim entrar nesse cenário assim, dizer para você é isso. Mas ali há uma crise de identidade. A gente não sabe como ela foi criada, não dá para gente dizer quem está certo e quem está errado. Mas ele resgatou isso, né? Porque Jacó virou Israel, né? Mas então, aonde? No encontro com Deus. Você se lembra que ele foi? Sim. Enquanto ele foi, o seu nome vai carregar consigo a sua história, né? O suplantador, o usurpador. Ele é aquele homem que vai sofrer a vida inteira uma atitude antiga, porque enganando o irmão também, quando ele chega lá, encontra um sogro que o engana 6 vezes durante um ano, lhe engana no casamento, lhe engana em tudo, até o dia que depois, 20 anos após que ele quer sair dali e voltar para retomar a sua história. Parecendo com a gente que voltou a Cristo, se converteu, voltou, saiu do mundo, saiu da morte espiritual e voltou para Deus. Enfim, nessa volta ele vai passar pelo Val de Jaboque. E ali o que ocorre? Ele teve um encontro com Deus. Ele viu Deus, ele lutou com Deus, ele saiu mancando. Então, naquele dia, naquela hora, naquele momento, foi que Deus mudou o seu nome, né? De Jacó a ser chamado Israel, aquele que lutou com Deus e venceu. Sim, eu coloquei sobre isso esses dias no Instagram. Eu tava lendo eu tava fazendo a leitura bíblica, e aí quando eu fiquei em dúvida, eu falei, mas como assim uma pessoa luta com Deus? E aí eu fui entender que essa luta é o que a gente faz hoje também. Senhor, por quê, né? Por que isso tá acontecendo comigo? Mas daí a gente voltando na identidade, eu acho que como nós sabendo quem nós somos, mesmo que a gente se justifique de algumas coisas, né? Mesmo que a gente não entenda algumas coisas, nós temos que saber quem nós somos, né? E aí eu acho que isso já não vou falar sana, porque, né? Mas assim, já ajuda muito e nós não se perdemos, né? Uma história que vai te ajudar bastante. Eu vou me lembrar depois do nome da pessoa, que eu me esqueci agora do escritor, mas um escritor muito joia, muito maravilhoso. Ele morreu, infelizmente. Mas ele dizia sobre uma aldeia da África, em que ele esteve lá e viu isso, em que um leãozinho, um dia, diante de uma situação completamente longa para falar, então eu vou contar assim, um leãozinho foi tirado e ele foi criado junto com as ovelhas. E o tempo todo que as ovelhas desciam, ele sempre descia com elas e sempre bebeu água com elas, ele se comportava como ovelha, ele comia coisas de ovelha, ele comia capim, ele comia essas coisas, enfim, mudou até a sua natureza de sobrevivência. Mas um dia ele ouviu um leão urrar, e aquele dia as ovelhas, eles voltaram correndo, voltaram correndo, quando houve o rugido do leão, e o leãozinho ficou lá como se aquilo fosse comum, né? E olhando a sua imagem no rio, e olhando para o leão, parece que houve uma identificação, ele demorou a vir, até uma outra vez em que o leão voltou, e de novo aconteceu a mesma cena, ele teve que fazer uma escolha, ou voltava com as ovelhas, ou seguia o leão pai ali, ou a mãe, sei lá o quê. Então, ele escolheu seguir a sua identidade. Veja bem, quando a gente se encontra com Cristo, nós não sabemos ainda, nós não temos ainda algo para saber o que fazer. O nosso pai tem uma identidade danificada, às vezes ele não é um cristão, enfim. As pessoas... Então, a gente fica meio perdido, sem saber como se construir. E é por isso que a gente tem que olhar para Deus, olhar para Cristo. É desta forma que a gente vai ver exemplos na vida dele e na nossa. E aí a obediência é o caminho, para a gente pegar aquilo e colocar no nosso lugar. Não mais eu vivo, diz Paulo. É o Senhor quem vive em mim. De que forma? Quando eu substituo minhas vontades, meus defeitos, essas coisas que eu sei claramente que não se parecem com Deus, porque eu nasci de novo, a essência divina está em mim, eu já tenho meu caráter, eu já tenho minha consciência, eu sei o que é certo e errado, a gente finge que não sabe, mas sabe, mesmo que não encontrou-se ainda com Cristo, e agora eu vou ter o poder do Espírito Santo que vai gerar essa imagem, então eu pego aquela verdade recebida, coloco aí em cima de uma verdade real que eu estou vivendo, e o Espírito Santo começa a trabalhar. E é assim que nós vamos nos transformando de glória em glória, de glória em glória. Ele diz que é como o sol que nasce de manhã, até tornar-se ao pino do meio-dia, o sol mais quente, mais claro.
É assim que Deus quer fazer com a nossa vida. Infelizmente, não é do dia para a noite, é um processo. E eu fico assim, pensando, eu acho que o primeiro ponto para nós não identificar, mas nós ir entendendo as coisas, né? O que Cristo quer na nossa vida. Eu volto a falar, que nem eu falei com o outro episódio da obediência, e assim eu digo da identidade também, é pela palavra, né, pastor? Sim, sem dúvida, a palavra pregada, a palavra lida. Nós precisamos ter amor pela palavra desejo. Se Deus está me dando uma chance de construir uma identidade maravilhosa, pense bem, você é feito do mesmo material do qual Deus é. Ele te fez a imagem e a semelhança dele. Ele te fez com a capacidade de dominar emoções, sentimentos. Aí você falou dos traumas, tá? Por exemplo, quando os traumas nos dominam, o papel inverteu. Quando Deus fala, domine ele sobre todas as coisas da terra, eu não posso dominar sobre o outro ser humano, tá? Sim. Mas sobre a criação, tudo que foi criado, sim. Eu posso dominar sobre circunstâncias, sobre os meus sentimentos, porque agora essa fragilidade do pecado já não mais pode ser senhora da minha vida. Então, quando você se vê com os seus conflitos internos, quando você vê com as suas guerras internas, quem se entrega de fato completamente a Deus, vai ter esse processo de tratamento, de transformação. E aí passa pelas nossas feridas que vão ser fechadas, mas pela compreensão. Eu vou saber que se o mundo me rejeitou, se o meu pai me rejeitou, se a minha mãe me rejeitou, como diz a palavra de Deus, Deus, no entanto, não me rejeitou. Sim. Quando eu olho para Cristo, eu vejo que o Isaías fala que 51 diz que ele era o mais feio, o mais rejeitado. É um capítulo todo só para meter o pau nele, acabar com ele. E diz que mesmo assim, mas ele não fez conta disso, diz que ele não aceitou a rejeição dos homens. E quando ele sai pela terra dizendo quem ele é, sou o pão, e as pessoas queriam matá-lo, ele enfrenta o conflito disso, porque ele dizia, vocês estão equivocados, eu sei de onde eu vim. Eu sei quem eu sou. Exato. Eu ia falar isso sobre o que você comentou comigo antes da gente gravar, essa questão de Jesus, ele foi tentado perder, o diabo mesmo quis tentar ele no deserto, se você é o filho de Deus, né? Essa pergunta que o diabo faz para ele? Se você é o filho de Deus. Um capítulo antes de Jesus entrar ali, teve algo que Deus deu para ele, eu quis afirmar diante do mundo que ele tinha. Porque Cristo, embora tivesse dentro dele um poder de Deus, ele era um ser humano e precisava enfrentar tudo como ser humano. Né? Então aí ali entrar naquele deserto para a tentação de 40 dias um Cristo humano, com fragilidades. Nunca pecou, mas poderia pecar agora. Então ele vai ser tratado das suas 3 fraquezas maiores. Eu achei o máximo. Na sua carne, no seu espírito e na sua alma. São as 3 tentações. Mas tem uma palavra que Deus dá antes para ele. Antes de o diabo poder, se tu és, por 3 vezes, por uma vez só Deus o apresenta ali no batismo com João Batista e diz, este é o meu filho amado, em quem o meu coração tem prazer. Então Deus tem prazer em afirmar a nossa identidade. E Deus faz isso com as pessoas, né, pastor? Todos os dias. Mas aí são as escolhas de não querer, assim... aceitar, entender que Deus é o meu pai, ele me criou, ele me ama. Porque é interessante, esses dias eu estive com uma pessoa da família que veio falar do meu podcast, que ele estava assistindo, eu fiquei muito feliz. Sim. E que era para mim continuar e tudo mais. Só que até então, um pouquinho antes, ele estava falando sobre ele ser pecador, tudo que ele passou na vida dele. E que, nossa, porque foi muito bacana o que ele viu me tornar, mas que... Então, assim, ele estava falando assim... Eu entendi ali, eu senti que por tudo que ele fez, ele não era merecedor do amor de Deus, sabe? E aí é o que acontece, assim, mas é uma escolha dele, talvez. Eu digo que quando a pessoa se diz que não é merecedor, ele está certo, só que ele está errado. Como é que é possível isso? Porque, de fato, a Bíblia falou que não é pelo merecimento, né? O problema é que o problema aí das pessoas é que elas ficam lutando para merecer. E elas nunca vão conseguir. Não. Essa é uma questão. De fato não mereceu. A graça é incompreensível, não tente compreender. Quando a pessoa diz, eu não sou merecedor, ela está certa. Eu também sei que eu não sou. Só que eu entendi que não é pelo meu mérito, não é pela graça que sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de vós para que vocês não fiquem se gloriando nas nossas obras, né? Deus faz em nós. Só que a mente humana não consegue entender muito essa questão da graça. Então, não busque merecer. Não busque ser mérito. Entenda que Cristo se fez quem Ele é justamente porque você nunca vai conseguir ter mérito. É pelos méritos dele. É por isso que a gente fala em nome de Jesus. O nosso nome está sujo. O dedo está limpinho. Pode ir e comprar que dá certo. Então é isso. Mas quando você lê João 1,12, a gente precisa entender que leu ali, você precisa acreditar naquilo. Ou seja, e acreditar não precisa fazer força, a gente se sentir emocionado. João 1,12. A todos aqueles que o receberam, foi-lhes dado o poder de se tornarem filhos de Deus. Então a primeira coisa é que eu sou filho. Filho não deixa de ser filho. Filho não deixa de ser filho. Filho é filho sempre. Tinha outra pergunta aqui também que eu coloquei. Se conseguimos... se é possível servir a um Deus sem crermos que somos filhos.
Não, né? Não sei. Tem muitas pessoas que servem assim, aí torna uma Que é religiosidade. quem tá na igreja É um e- jugo pesadíssimo. Você acha que Deus é um escravizador. E aí eu não tenho essa liberdade de filho e eu acabo não aprendendo as prerrogativas, as bênçãos, os pontos positivos do meu pai. Onde é que a gente pega as melhores coisas? Em um momento de intimidade. Deus, ele quer intimidade comigo. E quem quer intimidade comigo, ele precisa... Tem que ter uma relação de pai, não dá para ser de escravo. Não dá para ser de servo. Tem que ser de porta aberta. Pai é uma coisa de porta aberta. Esse termo pai não é usado no Velho Testamento, é usado no Novo para que a gente possa compreender. Então, essa necessidade dessa compreensão se faz necessária. Se a gente não tiver isso, é muito difícil. Lá na igreja nós tínhamos no passado um casal que, eu falo sempre deles, eles são, né, oficiais de justiça, e o pai, só tem um na cidade que é assim, que é o Silas, ele não tinha um braço. E o Luquinhas, que hoje é advogado, já é garoto grande, já moço, o Luquinhas, ele tinha uma coisa assim, que ele queria ser parecido com o pai. E um dia ele estava chorando, falou, por que você está chorando, Lucas? Ah, porque eu queria ser igual ao meu pai. Mas como? Ele queria que tirasse um braço dele. Ele não via os outros pais com o braço. A relação dele com o pai era tão forte, tão forte que ele não via os outros pais. Ele não viu que o pai dele era um caso à parte. Ele queria ser como? Isso é o que cresce entre a gente e Deus, essa relação, mas era essa vontade, eu quero parecer com ele, eu quero parecer com ele, eu quero parecer com ele. Não é nada rápido, não é um processo, não estou perfeito, não sou perfeito ainda, mas essa vontade, essa forma é reconhecida em nós. Sim. E Deus honra isso. E Deus honra. E o Espírito Santo trabalha. Eu ia falar, ou entrar em outro tema, porque é o que a gente falou, é um tema muito amplo. A gente entrou aqui em orfandade, feridas emocionais. E uma outra questão também que eu acho que pega bastante é a questão da comparação. Eu até esqueci. Sim, por que compara, não? Quem sabe o que é? Na verdade, a gente não tem que se comparar, a gente tem que olhar para aquele em quem nós somos, voltamos na identidade e tentar ser igual a ele. Porque se a gente for tentar ser igual a Jesus, que é o que ele veio fazer aqui nos ensinar, pensa, quantos problemas de crise de identidade a gente ia resolver, né? Se a pessoa, porque a pessoa ela tem mania de querer ser aquilo que o outro é, né? Então, é do ser humano por que isso, que as né? pessoas se comparam? Porque elas não têm admiração própria, né? Uma vez Quando é que nós isso. entramos num lance de querer se comparar? Não é normal isso, querer se comparar cabelo, nariz, Sim. tamanho de isso, pele, fala, ou aquilo pelo outro, ou se eu estou aprovando nas minhas ações ou não, quando ela não está resolvida dentro de Sim, si. uma vez eu vi isso, que o invejoso, ele não tá com inveja do que você tem, ele tá com inveja do que ele não tem. Exato. Né? Se você é filho de Deus, feito a sua imagem, a sua semelhança, se você é amado por Deus, como a Bíblia diz, é outra característica da minha identidade, se você é empoderado em Deus, se você é cuidado por Deus, se a eternidade está em você, com quem eu vou me comparar e por quê? Então, só o vazio me leva a essa comparação. Só o vazio. Quem está bem, quem está completo, quem está em Cristo, não sentindo esse vazio, não se compara. Eu posso ter referenciais que eu admiro, isso é uma coisa. Pessoas que eu admiro, padrões que eu admiro, isso é uma coisa. Mas quando eu respeito o outro a tal ponto que eu abandono a mim mesmo, para quem eu só tenho força para desenvolver esse eu mesmo, e eu me abandono, eu perco toda a minha energia, minha força, eu não me construo como pessoa tentando imitar ser o outro. Sim. Então é como comprar a chinelinha da fulana, o sapatinho do ciclano, o cabelo do... Então, é essa questão que a gente não pode permitir. E hoje você vai perceber que na nossa sociedade, todas essas questões de lutas políticas, de lutas de comportamentos sexuais e tudo mais, é tudo o quê? Pessoas que perderam a sua identidade. Elas lutam com unhas e dentes para poder fazer algo ser identificado. Algo ser identidade. Eu não tenho problema nenhum com quem quer viver como queira. Eu só tenho problema quando as pessoas querem construir uma identidade mentirosa e colocar em cima de uma identidade verdadeira. Sim. Eu não troco a minha identidade em Deus. Sim. De forma alguma. Eu ia perguntar aqui, né, que quando a identidade espiritual é perdida, é onde entra uma brecha para essa questão da identidade sexual, né, que a gente vê aí por aí hoje, essa questão de ideologia de gênero, né. A pessoa se perde ali, né. Eu vi ontem, eu estava indo levar meu filho na escola e eu vi uma cena, assim, eu até orei, assim, pela pessoa, falei, Senhor, alcança essa vida. Era um homem vestido de mulher, é um assunto que a gente vai entrar meio polêmico, mas tudo bem. E ele fazia assim, ele queria chamar atenção. Sim. E aí eu senti assim, falei, Senhor, ele não sabe quem ele é em você, ele não sabe que você o ama, que você o Senhor fez homem, que o Senhor, né? Sim. E aí eu orei pela aquela pessoa que eu nem conheci, e foi quando veio essa questão de o que eu vou falar no podcast? Falei, gente, vou falar de identidade, porque eu já tinha ouvido um podcast, depois eu vi essa cena, aí depois abri um vídeo no Instagram X, aleatório, pá, identidade, falei, Senhor, vamos falar de identidade. Carol, tem um princípio em filosofia que diz assim, ó,
Quando você sabe que a verdade é verdade, você não vai gastar tempo provando que a verdade é verdade. Faz sentido? Parece que uma troca de palavras não é. Tipo, se você tem 1 mais 1, quanto que é? É 2. Tá, se eu falar 3, você vai tentar me consertar uma vez, mas depois, por uma questão de que eu não passe vergonha, ou por uma questão de que você fala, não adianta falar com ele porque ele não entende, você vai parar. Sim. Quando uma coisa é verdade, você não faz show para ela acontecer. Você não cria uma ambiência, você não tenta provar, não tenta fazer. A verdade é verdade. O sol nasce todos os dias. É uma verdade. Se não nascer, está escondido atrás das nuvens, mas está lá. Mas tá lá. Não precisa que ninguém me prove isso. Sim. Quando há essa necessidade de que eu seja reconhecido, seja visto, eu preciso pendurar uma melancia no pescoço para poder ser visto. Essa questão, toda essa carência que me leva à vergonha, isso deixa o coração de Deus triste, porque Ele me fez tão maior do que tudo isso, mas tão maior. Sabe, Deus, Ele quer tratar os meus desvios, me ajudar nos meus desvios. Mas é preciso, muitas vezes as pessoas até tomaram certas posições na vida só para aparecer, só para acontecer, porque ela é tão sem ela é tão inexistente, que qualquer existência tá boa, mesmo que seja horrível. Sim. E a gente não está aqui qualificando o que é certo e errado, porque quem somos nós para isso? O que Não, nós estamos não é dizendo isso. é que nessa forçação de barra, a gente mais estraga a gente, primeiramente, e depois os outros. Sim. Agora, seria tão bom, Carol, se a gente pudesse ter prazer e ter orgulho de nós mesmos, porque Deus tem. Ninguém vem comprar, não a preço de ouro, não a preço de prata, mas a sangue, a nós e chamar a gente de filho, se rebaixar ao nosso tamanho, viver entre nós, caminhar com a gente, compreender a gente, perdoar a gente, deixar o Espírito desenvolver uma outra imagem em nós. Ele nos ama tanto, é impossível que esse amor não nos renda, não nos faça render-se. É impossível. Sim. E é o que, na verdade, assim, você entendeu o ponto, né? Que eu vi essa pessoa, você acha que eu vou descer, falar? Não vou. O que eu fiz? Eu orei, porque a gente, é o que você falou, é a verdade, eu sei qual é a verdade. Você teve misericórdia na hora. Misericórdia, Mas é um ponto, assim, que eu vi ali, é uma crise de identidade, né? E assim, a gente fica com aquela que você falou agora, uma dó, né? Porque a gente quer que a pessoa conheça esse Jesus que a gente conhece, né? Conheça esse Deus que nos fez, que nos criou, que sabe de tudo. Então, foi essa questão que eu trouxe esse assunto para cá. Carol, quando você falou dos traumas, das feridas, porque já que você falou dessa situação, o que ocorre? Você sabe uma outra questão que é a crise de identidade? É quando eu me sinto fraco. Aí eu ajo como fraco, eu falo como fraco, eu penso como fraco, meu comportamento é como fraco. Eu não estou dizendo que eu não possa ser calmo. Calmo é uma coisa, fraco é outra. Sim. Fraco é uma coisa que você não é. Deus te fez do material dele, com a resiliência dele, com a capacidade dele. As coisas suas têm que ser parecidas com a do seu pai, que é Deus. Eu não estou falando de temperamento, tá? Porque as pessoas confundem muito. Então, se eu posso, claro que eu posso. Eu posso, porque Deus me dá a capacidade. Eu posso todas as coisas. Eu posso viver na abastança, como padecer a necessidade de Paulo. Eu posso. Está por cima, está por baixo. Eu posso enfrentar a dor, eu posso enfrentar a morte. Eu não quero, não estou pronto, talvez agora, mas no momento estarei. Ou seja, eu sou muito mais do que eu penso que eu sou. E eu preciso descobrir essa minha identidade em Cristo. Isso deve ser curioso, gostoso, maravilhoso. Quando a gente se sente incapaz, vai fazer uma coisa e não se sente capaz disso, não se sente capaz daquilo. Talvez eu não seja tão bom, né, numa coisa. Mas eu sou excelente em outras. Sim. Não é? Então, a nossa identidade é muito, muito abençoada. Somos libertos em Cristo, somos perdoados por Cristo, somos aceitos em Cristo. É tanta coisa maravilhosa que a gente poderia gastar tempo com isso, que não dá tempo para ficar alimentando esse serzinho medíocre, que é a nossa velha identidade. Sim, verdade, é verdade. Agora entrando um pouquinho para jovens e adolescentes, jovens, né, crianças, o que a gente pode falar para os pais que estão assistindo agora? Essa questão da identidade, de firmar os filhos na identidade. Como, né? Que eu acho que é legal o como, porque a gente, na teoria, muita gente já sabe, mas e o como na prática? Eu vou falar para 2 tipos de pais, tá? Eu vou falar para aqueles que têm uma convivência com a sua fé e frequentam a sua igreja, e com aqueles que não têm essa convivência religiosa, tá ok? Para todos. Para todos. É muito importante que os filhos enxerguem nos pais, porque eu vejo bem, eu penso que a pessoa, desde que não esteja frequentando a igreja, não esteja confessando uma fé, ela teve os pais que de alguma forma creram, confessaram isso, e ela aprendeu princípios e valores que são princípios e valores cristãos, tá certo? Então, por exemplo, os pais precisam ser muito verdadeiros na frente dos filhos e construir na frente deles coisas que realmente gerem uma boa identidade. Por exemplo, quando os filhos veem que os pais se tocam, se amam, isso é muito forte neles. Quando eles veem qualquer coisa de valor entre os pais, no pai, na mãe, por que você acha que a pedagogia nos diz que as crianças aprendem muito, não com as palavras, mas com as nossas ações? Quando a gente faz isso, isso é muito poderoso. Quando ele vê você beijar o seu esposo, a sua esposa, quando você vê abraçar ou falar palavras de afeto na frente delas, isso é muito maravilhoso. A forma que eu trato os meus filhos numa visão e numa identidade da realidade. Eu não preciso ser só frufru. Sim.
Eu não preciso só elogiar, mas eu preciso fazer também com que ele enxergue as dificuldades, mas veja e coloque neles potencialidade. Deus nos deu a capacidade de poder gerir alguém. Deus nos deu a capacidade de poder ajudar a construir alguém. Então, a melhor coisa, de fato, é ensinar os caminhos de Cristo. Porque esta é uma obra que só o Espírito Santo pode fazer. Mas como pais, não quer dizer que eu não possa ter atitudes que possam ajudar. Sim. Que é o meu comportamento ser, diante das crianças, ser um comportamento exemplar, um comportamento abençoado. Por isso, cuidado com as palavras, cuidado com atitudes. É claro que não há perfeição e as crianças sabem disso. De vez em quando, não importa que vaze uma coisinha errada. Porque ele vai saber que a vida é imperfeita. Mas o meu todo é tomado muito mais por coisas que mostram a Deus do que mostram os meus defeitos. Sim. Eu não sei se eu respondi, mas em partes é isso. Eu vou levar no exemplo que eu sou mãe de uma criança de 5 ou de 2, né? Então, no começo, quando eu comecei a minha conversão, assim, eu ia na igreja, aí eu erguia a mão, aquela coisa maravilhosa. Eu chegava em casa, primeira coisa que meu filho fazia já me estressava. João Pedro, por que você tirou isso do lugar? Eu falei... E aí foi indo. Até que um dia... Eu tive essa noção, falei, Senhor, mas que Deus é esse que meu filho tá vendo em mim? Que eu vou lá, ergo a mão, canto, oro, e quando eu chego em casa eu sou uma coisa totalmente diferente. E não que seja uma coisa que eu não tenho que dar limite, eu não tenho que repreender quando precise, Sim. né, pastor? Mas foi no meu exemplo, eu falei, então assim, o que eu peço, pastor? Senhor, me dê sabedoria para que eu Sim. possa... passar pro meu filho aquilo que eu sou em você. Né? Os seus filhos... é a maior bênção da sua vida. Sim. Sua e do seu esposo, com certeza. O que ocorre? É o nosso maior investimento. Você imagina que o pastor da sua igreja chegasse para você e falasse, Carol, assim não, desse jeito não, Carol, não, assim não. Você não ia conseguir mais frequentar lá, certo? Ou ele não ia ser um referencial para você, Sim. certo? Todos nós sabemos que todos nós agimos assim, tá? Mas não é comum ver. Sim. Tá? É só imaginarmos o seguinte, na verdade, é que dentro de casa a gente tem uma certa liberdade maior. Mas se você imaginar que eles são o seu maior patrimônio, eles são a única razão, ou a maior razão que você e seu esposo têm desse momento da sua vida. Eles são aqueles que fazem você se esforçar além do que podem para viver, para conseguir, para conquistar, porque eles estão... Cara, se eu vou construir um mundo físico, material, não, eu também vou me sacrificar. E muito mais do que o mundo material, muito mais me sacrificar para dar uma resposta certa. Ter uma atitude certa, porque isso aqui vai marcá-lo. Veja bem, a criança se sente muito amada quando ela também é corrigida. Isso foi feito em pesquisas. A maior parte das crianças que não se sentem amadas pelos pais são aquelas que os pais são bonzinhos, pode tudo. Elas não se sentem amadas. É onde estão os maiores buracos de identidade da alma. Porque Deus não é assim. Sim. É bom lembrar que quando Deus vai se relacionar com um povo, ele começa com não. 10 não matarás. Ele não tem um sim. Que pai que é esse? Pai durão? É verdade. Então, limites nos faz saber que nós somos amados, porque só se preocupa comigo, quem me ama. Não, você não é ladrão, não roubarás. Você não é assassino, você é gente boa, não matarás. Você não vai fazer o mal para ninguém, porque você só tem o bem. É uma correção boa, não é ruim. Ele está falando, eu creio em você. Porque Deus só pode dizer um não para mim se ele sabe que eu tenho em mim um sim. Sim, é verdade. Deus está com um não resgatando a minha melhor pessoa. Eu nunca serei um assassino de alegrias. Eu nunca serei um ladrão de alegrias. Eu nunca serei isso. Eu serei o que meu Deus diz que eu sou. E a palavra dele diz que eu sou gerador de vida. Então, os nossos filhos devem ser a nossa única razão de sacrifício, vou dizer assim. E aqui sacrificar comportamento ajuda muito. Que aí a gente vai na identidade. Né? Identidade. Fica mais fácil de você tratar isso, porque ele continua sendo criança, continua e vai precisar de correção. E tem dia que ele vai precisar dessa Carol que diz, assim. Mas é que às vezes a gente fez aquilo fora de hora, numa situação não necessária. Sim. Então aqui é equilíbrio. Mas também é bom saber os pais que Deus está formando a imagem dele neles, né? Sim, verdade. Mas se fosse fácil, né, pastor? Então, eu estava falando hoje, né, sobre... vou levar um pouco para a identidade, mas falando um pouquinho que deu isso, sentido no coração de falar. Sobre a maturidade, que muitas pessoas perguntam, você está falando desse Deus que fala não, 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 mas eu fico me pensando como mãe, será que eu daria um cheque hoje para o meu filho de 10 mil reais? Ele tem 5 anos. Não daria, porque eu sei da maturidade dele, e é assim com Deus, né, pastor? Identidade, então. Por quê? Por que você não daria o cheque para ele? Porque ele não tem maturidade. O cheque é dinheiro, vamos dar dinheiro. Dinheiro, Eu falei cheque porque foi o que eu ouvi de uma pessoa, dar um cheque, assim, pra ele fazer o que ele quiser. Você já pensou que ele faria? Coitadinho, brincaria de mercadinho aqui em casa, rasgaria, pintaria. Eu daria pra alguém.
Certo? Veja bem, a palavra maturidade está completamente ligada, tá? A Tá completamente, identidade. sim, sem dúvida. Se você pegar Paulo aos Coríntios, ele vai dizer em Coríntios, capítulo 13, o capítulo do amor, né? Antes eu falava como criança, pensava como criança e agia como criança. Mas agora que, depois ele vai falar que ele abandonou a infância, né? Ele vai agir como uma pessoa adulta. Então ele falava como criança. Criança tem um jeito de falar, né? Tem. Pensava como criança, um jeitinho limitado de pensar. Eu agia como criança, dá piti em certos lugares. Isso é imaturidade. Tem muita gente grande e pequena. Tem muita gente grande que não se desenvolveu, não cresceu. Não, a sua identidade ela ficou presa à infância. É uma identidade retardada. Não alcançou a maturidade para entender a identidade, né? E por isso que ela vai ler na vida. Existem muitos adultos, pessoas maduras, que elas são adolescentes. Então, elas ainda amam como adolescente, mas sentem o amor como adolescente. Não serve, ela já tem 40, 50, 60 anos, não serve. Existe muito. É isso que os psicólogos tentam ajudar e tratar. Muitas dessas coisas que eles fazem. Você imagina uma pessoa tentando tratar o outro, as ações dela são infantis. Ela vai ser infeliz na vida. Sim. Então, essa maturidade vem dessa coisa com Deus, que vai nos ajudando a retomar processos, a retomar coisas, enfrentar nossos defeitos. Porque Deus ele não nos chama pelas nossas virtudes, Ele chama pelos nossos defeitos. Ele está consciente das nossas virtudes. Mas o que nos faz mal são nossos defeitos, né? Que a gente chama de pecado, hamartia, dos alvos que erramos, daquilo que não nos construiu como pessoas. Sim. Né? Enfim, é isso. Mas, de fato, a maturidade é muito importante, Carol. E eu, às vezes, dentro de mim, eu tenho uma coisinha assim para me dar bem nos relacionamentos, assim, que eu tenho que estar com várias pessoas. Eu conto para todo mundo isso. Então, às vezes eu conheço uma pessoa há muito tempo e falo, essa aí tem 12 anos. Ela tem corpo de 50, mas tem 12. Porque uma criança de 12 anos eu entendo como é que age. Nem todas. Na verdade, eu vejo uma criança de 12 anos malzinha. Então eu suporto aquilo. Eu estou falando isso de que forma eu posso agir com maturidade. Eu reconheço no outro a infantilidade, vejo que é, mas eu não quero reproduzi-la em mim. Então eu olho ela como uma criança, independente do corpo e da idade que ela tenha. E assim me ajuda muito a crescer, a desenvolver essa identidade que eu tenho em Cristo, de agir como Ele age. Né? Ele nos olhava com os olhos de amor, de misericórdia, de compreensão. Por quê? Porque Ele era maior que a gente. Sim. Deus às vezes nos elevou a um certo nível, certo padrão. Isso eu não estou querendo dizer que a classe A e a classe B, mas existe sim nível de maturidade, a um certo nível, uma certa situação em que nós devemos muito. E uma das coisas que a gente deve é o seguinte, a Bíblia diz que vós que sois fortes, suportai a fraqueza dos fracos. É por isso que você como forte tem que suportar a fraqueza da infância dos seus filhos. E assim vai por tudo, na vida como um todo. Nossa, mas esse negócio de identidade é lindo, tá? É muito complexo. Sim. É que não, grande mas assunto. Você vê como a gente conversou, conseguiu, né? Dar um norte aí pra você. Sim, porque ajuda muito. Sim. A identidade você, em Cristo é você ser imagem e semelhança dele, como ele nos, né, no primeiro capítulo ali, ele já faça-se como imagem. E, pastor, é uma frase que eu anotei aqui, eu não tô achando aqui. Quando não sabemos o que somos, qualquer coisa, pessoa, palavra e ambiente pode nos definir. Exatamente. E então é o que a gente está vendo os jovens, adolescentes acontecer hoje. Eles não sabem mais quem eles são. E aí qualquer coisa os define, inclusive o ambiente que eles vivem, as pessoas, né? E eles querem também fazer parte daquilo, né? Sim. A grande questão é interessante como que o diabo, fala diabo mesmo, ele é sagaz, né? Porque de repente não dá para você nem competir com essas coisas mundanas, vamos dizer assim. Para não dizer de outra forma. Mas o problema é o seguinte, aquilo por um tempo é como uma festa. Traz uma alegria do momento, mas tem um amanhã, né? O duro é o propósito. Aquilo pode ter sido uma cor, uma festa, um grito, mas no dia seguinte o propósito. Eu não tenho domínio sobre nada. Aquilo que eu fiz deixou consigo um vazio. Sim. É o vazio que é difícil de você ver. Quando você sabe quem você é, quando você sabe de onde você veio, quem está trabalhando em você, quando você sabe para onde você vai, que é a eternidade, quando você sabe quem está desenvolvendo a sua vida e qual é o seu caminho aqui na Terra, você fica mais acalentado, mais calmo. Sim. E você se preenche muito mais. Deus é do tamanho do vazio do coração do homem. E é preciso deixar com que ele preencha. Amém. É isso mesmo. Eu ia até falar essa questão, que não dá para nós sermos a identidade de Cristo, não, ao contrário, que não dá pra gente ter um propósito, ter um chamado, ter alguma área, um ministério, sem saber primeiro quem somos em Cristo. Exatamente. Né? É o primeiro passo. E a gente vai saber primeiro. Gente, é só fazer. Hoje a gente tem IA, né? Sim. Entra lá e fala assim, de forma simples, como explicando para uma criança de 12 anos, quais são as características de Cristo que me ajudam a definir qual é a minha identidade nele. Pronto, colocou ali.
Os versículos, é você escrever esses versículos. Eu gostava muito quando a Valnice Milhomes ensinava a gente a fazer isso. Escreve o versículo, pega, bota numa folha, colhe nos lugares, você coloca pelo menos 20 coisas que você é em Cristo Jesus e grave elas, grave como versículos. É como um advogado faz uma petição para o juiz, em cima da lei, não tem como dizer não. Aqui na palavra tem quem somos em Exato. Cristo, né? Somos filhos. O que filhos. você faz pelos seus filhos? Amo, cuido, Aí você começa a protejo. estudar isso na Bíblia, quando Deus fala assim, se o seu filho te pedir um peixe, você daria um escorpião? Não, E se ele te pedisse um pão, você daria uma pedra? não. Claro que não. Ele fala, bom, se vocês que são ruins, sois maus, perto dele, Deus. Se vós que sois maus, e somos maus, não quereis dar coisas ruins para os vossos filhos, vocês sabem dar coisas boas para os vossos filhos, quanto mais eu não vos negarei o Espírito Santo. Por que o Espírito Santo? Ele está dizendo, eu não me nego. Sim. Eu não estou falando de coisas em relação a você, porque parece que é um contrassenso. Ele está falando de peixe, agora falando que ele não nos nega o Espírito Santo. Ele não se nega, porque o Espírito Santo é a essência divina, produzindo em mim uma nova pessoa. Sim. Inclusive, estou lendo um livro, Bom Dia Espírito Santo. Muito bom. Muito bom. Mas muito bom. Eu queria deixar aqui, ó, essa questão que eu peguei de que Paulo... É Colossenses Paulo, né? Que ele nos traz aqui, ó. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, que foi o que você disse. Sim. Mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão de sua glória. Tá aqui a nossa identidade. Pronto, né? Acabou. E ele diz também. Ele, na verdade, está dando um processozinho também de transformação, né? É, porque depois ele vem, façam coisas... morrer as coisas pecaminosas e terrenas, fiquem longe da imoralidade sexual. Ele vai reafirmar, pensar nas coisas que são do alto, praticar. Sim. Então, isso que eu estou pensando vem do alto, é bom, é justo, aumenta a minha fé. Ou seja, cuidado com a sua mente é o laboratório da sua identidade. Conversa. Sabe aquela conversa que a gente tem com a gente mesmo? A mulher do fluxo de sangue falou de si para consigo mesmo. Se eu tão somente, deixa eu falar devagar, tá? Se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu serei curada. O filho pródigo também, quando caiu em si, disse de si para consigo mesmo, se eu... Essa conversa interna, a gente começa por fazer amizade conosco mesmo. Mudar a nossa conversa. Pare de gerar ou de se enxergar de uma forma demoníaca, porque nós somos um satanás pra gente às vezes. E eu não vou conseguir ser bom para o outro se eu não primeiro trato bem comigo. Amar a Deus acima de todas as coisas. Ao próximo eu tenho que amar como a mim mesmo. Deus, eu, o próximo. Então mude a sua relação com você. Você tem que ser seu amigo. Eu brigava muito comigo, eu esquecia demais. Um dia eu falei, para disso, eu parei de brigar. Eu falava, cara, fica tranquilo, depois a gente vê, paciência, a gente paga as consequências desse esquecimento. Eu comecei a mudar e esquecer menos. Você tem que viver em paz consigo. A partir do que você faz isso, com o outro é melhor. Isso já faz parte da sua nova identidade em Cristo Jesus. Reconcilie-se consigo mesmo. Hoje, sente-se numa mesa e diz, eu vou ficar amigo seu. E mude a sua conversa, mude os rumos do seu pensamento. Pense a respeito de si coisas boas, maravilhosas e verdadeiras. Sim. É impossível que não haja em nós alguma coisa boa. Sim. É um monte. É que a gente fica se metendo paulada na gente. Sim, o tempo todo. O tempo todo. Uma coisa que eu queria comentar, antes de eu me esquecer. Meu filho foi pra praia. Ele tem só 5 anos. Ele foi pra praia com a minha sogra e ficou uma semana longe de mim. Ele já fez isso uma outra vez. Eu morro de saudade, né? Mas eu deixo ir porque eu não podia ir. Ele teve a oportunidade, eu deixei ele ir. E a sogra, né? A avó é um grude com ele, né? Sim. E ele foi. E aí eu fiquei aquela semana com saudade dele. E um dia que eu tava orando aqui, só eu mesmo orando, Deus falou assim pra mim, filha, você tá com saudade do seu filho. Imagine eu com os meus filhos, como eu estou, aqueles que não aceitam, não vêm a mim, não me escolhem, não me ouvem. Aí eu fiquei pensando, Senhor, como deve ser dolorido, né? E aí você tá falando dessa questão de nós nos amarmos, é o que Deus quer, Ele quer que nós nos amemos e porque nós somos filhos, e Ele tem saudade, Ele tem amor, Ele tem tudo isso, né, pastor? Porque, veja bem, parece que é um pecado a gente se amar, né? É colocar de uma forma que fosse egoísta. Não, pelo contrário, cuidado, Satanás engana muita gente através da religiosidade também, tá? Sim, que é um perigo, porque né? Deus, senão ele não daria essa ordem, Ele não botaria todos os mandamentos nesse só. Amar a Deus acima de tudo. Porque Ele é a referência máxima, não tenho dúvida. Mas Ele está falando, segundo em poder, você. Porque se você não se amar, depois o outro. Você só vai amar seus filhos se você se amar bem. Sim. Senão você é uma referência ruim, porque você sempre vai ser um ser com feridas.
Sim. Você vai ser sempre um ser traumático. Eu vou dar pro meu filho aquilo que eu tenho, Exato, isso vai estar no seu subconsciente, que são as suas ações e atitudes que você não tem. Você acha que elas não estão mandando, mas elas estão, e você está passando. Então, essa cura interna. É nesse nosso eu incontrolável, nesses traumas, nessas coisas. Eu vou me amar com os meus defeitos. Sim. Eu não sou perfeito. E eu conheço as minhas imperfeições, mas eu resolvi que eu vou ser meu amigo. Mas eu quis trazer essa questão da saudade, que é quando, assim, Deus nos ama. E Ele quer que perto. Ele nos quer perto, Ele quer que nós nos amemos também. Sim. Né? E, tipo assim, quando eu percebi essa questão da saudade, eu falei assim, Senhor, é a saudade que Ele quer que aquele filho se ame. Porque uma pessoa que não se ama, como que ela vai amar também outra pessoa, né? Ou alguém, e é o que você está falando. Então é isso. E quanto à comparação que você tinha dito, é bom lembrar que é o seguinte, que Deus não quer que a gente se compare nem com Ele. Na verdade, Deus quer que nós desenvolvamos em nós a imagem dele, que é o que nós somos. Que comparação gera muita... Mas isso aqui é para outro programa, né? Não, mas comparação gera muito... como se você entrasse num campo de futebol para jogar futebol. É uma disputa, é isso que eu quero falar. Isso não existe disputa, existe o que somos. E realmente, se nós formos nos comparar com Jesus, a gente vai ficar muito acabado. Carol, você tem qualidade, você tem jeito, você tem material para ser você. Você não tem material para ser aquela amiga sua que é super top, super 10, que você admira demais. Eu admiro ela no mundo dela. No seu mundo de Carol, ela pode ser uma referência de resiliência, de valores. Caráter, poxa, o caráter dela, a resiliência dela, a capacidade dela de ser mãe. Isso não tem problema. Isso eu posso olhar lá e posso olhar para cá. Sim. Não tem problema. A questão não é essa. É saber que eu sou capaz. Isso é uma inspiração, no caso. Exatamente. Uma inspiração em alguém para você colocar isso para fora. Você, na sua realidade. Porque o seu jeito de fazer é diferente do dela. E você precisa fazer do seu jeito, porque senão você não está construindo Carol. Sim. Você está construindo no lugar errado. Como mãe, pastor, eu vou te falar que é uma coisa muito difícil. A gente se compara muito demais. Você vê uma mãe postando a filha comendo a mamão e banana de manhã e a sua não quer comer fruta de jeito nenhum. Aí você fala, eu sou uma péssima mãe, minha filha não come fruta. E aí vai dando as brechas, a gente brinca, que é uma coisa pequenininha, mas são as brechas que vão vindo para você se sentir uma péssima mãe, uma mãe ruim, uma mãe isso, uma mãe aquilo. Que foi, inclusive, um dos temas que esse podcast a moça trouxe, né? E aquela mãe deve ter sido, aquela menina deve ter sido bem desenvolvidinha. Eu conheci criança que gosta de brócolis, mas a gente só mostra elas, não mostra 100 que não gosta. É verdade. Mas às vezes... Por isso que comparar é horrível, né? Muito horrível. Mas às vezes o dela não come o brócolis, o meu come o brócolis, o meu não come mamão, dela come mamão. Tá tudo bem. A Comunidade da Graça tinha o pastor Bezerra, que é o pai. Eu achava ele muito top, sabe, muito joia, e eu via ele, eu queria ser como ele. E às vezes eu até tentei algumas vezes, ele era calmo, todo mundo era filho para ele abraçava. E eu tentei, uns 3 dias lá, depois eu falei, cansei, não consigo ser não. Você só tem força para ser você. Deus só te deu capacidade para ser você. Sim. Deus te deu... É injusto você jogar tudo que está em você, que é bom, você desprezar tudo isso e querer ser o outro. Isso é uma fragilidade, é uma fraqueza de identidade fora do comum, que não podemos aceitar isso. Sim, mas hoje mesmo, meu filho chegou e falou, mãe, minha rodinha brilha. Que a escola começou ontem. Falei, não, da mochila. Falei, não, filho, por quê? Eu queria uma rodinha que brilhasse. Eu falei assim, você viu alguém lá da escola que a rodinha brilha e agora você quer uma, mas a mamãe não vai dar porque a mamãe já acabou de comprar essa. Então você tá falando assim, que a gente vê no outro, a gente quer. E você vê, uma criança de 5 anos já viu o amiguinho. Então a gente vai deixando essas... Agora, alguém disse hoje que isso é muito bom. Por exemplo, uma das grandes dificuldades da nossa identidade, você estava falando de identidade para criança, tá? Sim, agora sim. É claro, as pessoas vão falar assim, se eu não der isso pro meu filho, ele vai ficar se sentindo pior na escola. Não, pera um pouquinho. O mundo que ele está não é perfeito. Ele vai ter que entender que ele vai ter que viver tristezas e viver alegrias. Eu não preciso dizer, não vai ter. Não. Fala, deixa eu explicar, filho. A mamãe já comprou. Eu acabei de tá falar. Comprado. Você é tão bom, essa aqui é tão boa quanto aquelas. Mas aí ele vai carregar essa tristeza, ele vai ser triste na vida. Você acha que as menininhas depois vão achar que ele é o galanzinho? Imagina, vai ter barreiras na vida, não é praga, não é verdade? Então, e aqui é que a gente ensina, aqui é que a gente aprende. Dentro de um mundo de realidade. Possa ser que se você não tivesse comprado, comprasse, é que brilha, né? Para não ser uma lutinha menos pro menino, tá? Sim, mas se eu não tiver... Voltar, mesmo que você tivesse meios para fazer isso e tenha sobrando, eu acho injusto. Imagina. A realidade. Ele não precisa engolir a realidade. Então tem muita gente que estava ouvindo sobre isso à tarde. Agora sou uma psicóloga muito profunda nesse assunto. E ela dizendo justamente isso, que as crianças hoje estão mais frágeis, mais fracas, porque nós somos criados em um mundo em que a gente tem que saber lidar com a tristeza e com a alegria. Com tem e não tem, com posso ou não posso. E a gente faz de tudo por amor aos nossos filhos, por amar demais,
em querer nunca dizer não, que é o que Deus diz pra gente no começo da relação, mas sempre quiser dizer sim. E aí, de repente, a gente sai do campo da vida deles, da adolescência, quando eles vão pra vida, e de repente a gente não sabe como é que com tanto amor foi criado tão frágil, porque não é assim. Amor também tira. Sim. Amor dá. Prazer ter estado aqui com você, viu? Foi muito bom. Muito prazer, eu. Espero que vocês tenham gostado. Como eu já falei, né, pastor, encaminhe para pessoas que precisam ouvir, pais aí que estão nessa fase da adolescência, que tem percebido essa questão de identidade nos filhos. Não deixe para amanhã, né, pastor? Sim. Comece hoje. A hora é agora. A hora é agora. E vamos errar, mas vamos aprender e sabendo que Cristo Ok. é a nossa... E se as pessoas quiserem dicas de leituras, peça para você e a gente depois pode... Você manda para mim alguns links? Eu deixo tá bom? na descrição. Ok. 3 livros aí. Ok, muito bom, porque isso ajuda muito, né? Muito legal. Vou deixar os links na descrição. Joia. Muito obrigada por estar conosco e até o próximo.